Estamos, Renan. O que a Lívia falou e que me repercutiu é que essa é uma obrigação contratual. Então, quando o Corinthians assinou com o Esportes da Sorte em julho, substituindo a Vai de Bet depois de todos os problemas, uma das cláusulas do contrato é que deveria existir uma contratação midiática. Acho até para Esportes da Sorte lucrar com essa história, como um presente. E isso, essa situação começou a se prolongar, a arrastar durante a janela, que chegaria até o dia 2 de setembro, né, que era o aniversário do Corinthians. E não aconteceu no aniversário do Corinthians, porque, inclusive, a investigação lá de um outro problema da Esportes da Sorte e da Vai de Bet em Pernambuco estourou. Então, o Corinthians se disse seguro juridicamente para levar à frente uma negociação que tinha sido pedida, né? Não, acertada em contrato com a patrocinadora atual, segundo o novo CEO, o novo diretor financeiro. Eu como comecei aqui, não confio em ninguém. Não confio que a CBF acha que o Dorival está indo bem e não confio que tenha segurança jurídica para isso. Eu fiz a comparação do Augusto agora há pouco, porque se tem uma das coisas gritantes no mau trabalho do Duílio na última gestão, foi o contrato, que pagaria pelo Paulinho, né, que era a volta de um ídolo do Corinthians. Ah, mas não foi ver onde estava o endereço da empresa. Ah, mas a empresa tinha problemas. Mas o capital social da empresa era pequeno. Como é que o Corinthians não viu isso? E agora a gente está vendo o Corinthians, a atual gestão, CEO da patrocinadora preso, contratando mesmo assim. Então, me parece também uma coisa temerária. Pode até ser que dê certo, mas não dá para dizer dessa vez, igual o Duílio chegou a dizer, que não sabia. Agora, até minha filha de 5 anos sabe que tem um problema com a Esportes da Sorte. Então, e a contratação foi feita depois. Posso falar uma coisa? É assim, essa segurança que o Corinthians está falando que tem com a Esporte da Sorte, porque é ela que vai pagar, ela que está no contrato, que ela ia contratar um grande jogador, isso aí é uma história. O Memphis está assinando um contrato com o Corinthians, ele não está assinando um contrato com uma empresa, é o Corinthians. Se a Esporte da Sorte não pagar o Corinthians pode acionar o patrocinador, mas o Memphis, se não receber, vai acionar o Corinthians na FIFA. Porque o contrato dele é com o Corinthians. Para ele, não importa de onde vem o dinheiro, que é o Corinthians tem que pagar o cara. Se a Esporte da Sorte não pagar e o Corinthians não pagar o Memphis, vai dar problema para o Corinthians, sim, e problema pesado. Porque na Europa os caras recebem. Ele não está acostumado a chegar num time e não receber o salário dele. Se isso acontecer 1 mês, 2 meses, vai dar um problemaço para o Corinthians enorme. E a segurança que eles dizem que tem é só em relação à Esporte da Sorte, ao patrocinador, não com o Memphis. Não tá lá, não vai estar no contrato do Memphis, você vai receber daqueles caras lá. Você está assinando comigo, mas não sou eu que vou pagar, tá? Vai ser aqueles caras lá. Não, ele está assinando com o Corinthians e o Corinthians tem que pagar o cara. Né? E vai dar problema se o Corinthians não pagar. Outra coisa, esse negócio de não ter corintiano lá, que eu concordo plenamente com você, eu tô falando desde o Duílio. Desde o Duílio, para mim é assim, quando você ama um lugar, quando você ama uma pessoa, você não vai fazer mal para ela. Quem gosta do Corinthians, quem é corintiano, não iria fazer o que a gestão do Duílio fez e que a do Mussumelo está fazendo. Não iria fazer. Ia pensar no clube, ia pensar no Corinthians. E eles não pensam no Corinthians. Eles pensam em livrar a pele deles numa situação que está explodindo e as críticas, a imprensa está criticando, eles querem livrar a pele deles. Eles não estão pensando no Corinthians. Nem o grupo do Duílio, nem o grupo do Augusto Melo. Então, para mim, isso não é corintiano. Se eu entro como presidente do Corinthians, eu vou trabalhar para o Corinthians. Eu não vou trabalhar contra o Corinthians. O Duílio deu e vendeu a preço de banana diversos jogadores da base que eram jogadores talentosos que podiam evoluir e vender por mais. Isso é trabalhar contra o Corinthians. A folha salarial do Corinthians hoje é enorme porque todo mundo lá ganha de 800 mil para cima. Mesmo jogadores que nem deveriam estar com a camisa do Corinthians. Isso eu estou falando de Coronado, Pedro Raul e tudo mais. E agora vem o Memphis, vai ganhar quase 3 milhões por mês. Ele vai ganhar quase 3 milhões por mês porque o Coronado ganha 2. Se o Coronado não ganhasse 2, o maior salário seria 2 para o Memphis.
Mas como já tem um cara que não jogou em nenhum lugar, em seleção nenhuma, que ganha 2, aí você contrata o cara que jogou a Eurocopa agora, que já jogou Copa do Mundo, que é da seleção da Holanda, jogou no Barcelona e tudo mais, você não pode dar 2 milhões para ele, porque um cara que não jogou em nenhum lugar já ganha 2 milhões. Então o salário desse cara vai para 3. Então é isso que o Corinthians está fazendo. O Corinthians, os caras estão destruindo o Corinthians. Se chegar mais um jogador de seleção, de qualquer país, já tem o Memphis que ganha 3, o cara vai ganhar no mínimo 3. Para ser igual ao Memphis. Cara, aí acabou com o clube. Se cada um que for contratado vai ter que ganhar mais que o Coronado, que ganha 2, o clube vai fechar em maio do ano que vem. Marília, nunca vi uma administração tão irresponsável como essa. Tão irresponsável. Está levando o Corinthians para um buraco financeiro. Irresponsável é o mínimo que podemos dizer. Pode aparecer mais coisa aí. Irresponsável. Como jogador, tá, o Memphis até dá uma esperança, mas a contratação, o custo, a improvisação, tudo em cima da hora, é irresponsável, para dizer o mínimo. Pode vir coisa pior aí. Exatamente. Eu ouvi mais cedo, acho que foi o Arnaldo falando aqui no UOL, que era essa jogada dessa semana era all-in, que o Corinthians estava atrás de um título. Não sei se o Corinthians está atrás de título com essas notícias. Eu acho que o Corinthians está atrás de novas manchetes. As manchetes essa semana em muitos lugares mudaram, mas aqui temos anos de jornalismo, sabemos como isso se chama. A gente vai agora com o Andrei Kampf, que vai me contar e vai contar. Vamos ver se o Renan vai ficar confiante. Ô, Andrei, dá para anular o jogo? Eu também estou interessada nisso. Nosso tricolor perdeu 3 pontos, é importante para nós. Dá para anular esse jogo do Fluminense com o São Paulo, com essa jossa desse VAR, que agora nem o juiz ouve mais? Oi, Marília, tudo bem? Prazer falar contigo, Casão, Bodão, Renan. Eu acho que há um erro claro de direito. Para mim, é um outdoor do que é erro de direito, né? A gente sempre se pergunta, mas quando o erro de direito vai acontecer no futebol? Porque o juiz sempre pode dizer que ele interpretou de uma maneira diferente, que ele não viu 12 jogadores em campo num time e 11 no outro, que ele contou errado, e aí passa a ser erro de fato e não erro de direito. Mas aí, com o VAR, me vem a confirmação e a certeza de que há um erro clássico de direito. Ele não aplica a regra do jogo, mesmo sendo apontado a falta e ele sabendo que ele precisaria apitar a falta. A questão para mim que fica, e que eu acho que não vai adiante, é uma questão processual. É a questão do prazo. Porque a gente tem lá no artigo 85 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva o fato de que o clube interessado, e aí pode ser o São Paulo, que entrou com a notícia de infração agora, ou poderia ser o Corinthians, ou poderia ser o Grêmio, poderia ser o Cuiabá, ou poderia ser o Atlético Goianiense, qualquer time que está brigando para não cair poderia ter entrado com uma notícia de infração logo depois desse jogo. O CBJD traz que o clube interessado deve entrar com um pedido de anulação da partida, com base no 259 do CBJD, no prazo de até 48 horas após a divulgação da súmula. Acontece que essa regra do CBJD, Marília, é lá de 2009, não existia o VAR. Então, no meu entendimento, de uma leitura mais extensiva, o VAR e o áudio é importante para a súmula e para a documentação do jogo. O prazo passaria a contar quando da divulgação do VAR. Porque o São Paulo não teve acesso, nem o Corinthians, nem nenhum clube, até a divulgação do VAR, que vem a confirmação desse erro de direito, ou praticamente a confirmação do erro de direito, né, desse entendimento. Então, passaria a contar a partir da última sexta-feira. E o prazo, o São Paulo estaria dentro do prazo para apresentar a notícia de infração. Eu acho que a discussão vai ficar aí, porque o erro de direito me parece muito claro. Agora, a gente tem que ter na cabeça, isso é fundamental a gente sempre esclarecer, quem acompanha futebol, é que é raro um tribunal esportivo anular uma partida de futebol, uma partida de vôlei, uma partida de basquete. Por quê? Porque tem um princípio muito importante do direito, que é o princípio da estabilidade das competições, o pro competizione. Ainda bem que é assim.
Senão a gente estaria sempre discutindo na segunda-feira, vocês teriam que me trazer sempre na segunda, porque a gente discutiria o jogo e depois o que o tribunal vai decidir. A gente teria sempre um terceiro tempo no tribunal. Por isso que não se anula a partida de futebol. Agora, o regulamento traz possibilidades. Manipulação de resultado, caso Edilson Pereira de Carvalho, 2005, interferência externa com prova cabal e irrefutável, ou seja, a gente consegue comprovar de maneira irrefutável e incontestável de que alguém fora da arbitragem informou a arbitragem de um pênalti. Nunca se conseguiu fazer isso. Teve aquele episódio, o Casão estava comentando a final do Campeonato Paulista do Palmeiras, que disseram que houve uma interferência, que se avisou a arbitragem de que foi pênalti para o Palmeiras, e em função disso o Palmeiras teve um pênalti, mas nunca se conseguiu comprovar de maneira irrefutável, por mais que houvesse indícios de que isso aconteceu, e por isso a partida não foi anulada. Então, para mim, existe um caminho. Agora a questão vai ser processual, porque erro de direito então se tira da regra do jogo, do CBJD, de que erro de direito da causa anulação de partida. Porque, para mim, esse é um outdoor. Renan, queria que você falasse um pouquinho, só para explicar rapidamente para quem não está a par, no São Paulo e Fluminense, no lance do primeiro gol do Fluminense, o juiz dá uma vantagem em uma falta do Caleri no Thiago Silva, o Bandeira faz lá um movimento assinalando que ele também está vendo falta na jogada, mas o juiz não apita e faz o movimento de vantagem, né? Ele mesmo diz que deu vantagem. Na sequência, na jogada, sai o gol do Fluminense. A jossa do VAR agora tem no Brasil, uma recomendação de, ao analisar todos os jogos, voltar no início da jogada, não importa se foi anteontem. E como foi nesse caso, volta e a jogada começa numa falta clara, porque no futebol não se põe a mão, a não ser para bater lateral. E aí o juiz vai no VAR e mesmo sendo comunicado a ele que ele tinha dado vantagem, que o jogador põe a mão na bola, ele repete, sim, eu dei vantagem, gol legal. Portanto, o erro de direito está aí, como disse o Andrei muito bem, um outdoor de erro de direito, porque ele precisa conhecer a regra e ele não aplicou a regra. Se tem uma falta, tem que ser anulado o gol. Renan, intramuros no São Paulo, há alguma esperança que isso de fato aconteça? Não, há sim, Maria. Boa noite para o Andrei. Há sim. O problema do prazo também é o prazo de calendário, né? Aonde que entraria de novo esse jogo, se fosse de fato anulado? E para dar minha opinião, não foi nem falta, nem do Caleri, nem do Thiago no lance. É uma vergonha a arbitragem, é uma vergonha o VAR, quem opera o VAR, é uma vergonha. Né? E se tem alguma coisa, André, em relação a isso também, a prazo para se fazer um novo jogo, se for anulado, né? Porque isso também, no futebol brasileiro tem que ser levado muito em consideração, né? A Marília sabe bem disso, vocês sabem bem que acompanham bastante futebol. A gente briga por uma justiça esportiva independente, ela por força de lei, ela é independente, é o que traz a nova Lei Geral do Esporte, é o que trazia a Lei Pelé. A gente sabe que no mundo jurídico, né, na esfera estatal, a questão política ela é muito importante, ela é decisiva, e no mundo esportivo a questão política também acaba pesando. Claro que essa questão do calendário também é importante. Agora, quando a gente tem um erro claro, como eu defini aqui, ou como eu entendo, um outdoor de erro de direito, e a gente tem na regra do jogo, no CBJD, que é o documento maior da Justiça Desportiva, a possibilidade não, a determinação de se anular uma partida por erro de direito, a gente não anula, aí é melhor tirar essa regra do jogo, é melhor mudar o CBJD e dizer que, olha, nem erro de direito a gente anula a partida. Agora, isso precisaria ser respeitado, porque o juiz precisa respeitar a regra do jogo, né, Marília? Precisa. Andrei, deixa eu só dizer uma coisa, porque obviamente a legislação não é viva. Então, o processo é de 2009, né? A regra é de 2009 sobre o pedido de anulação, e o VAR passou a valer em todo o Campeonato Brasileiro em 2019. Obviamente, tem que existir um primeiro caso de estabelecer que a partir de agora esse prazo é pós-VAR, porque a publicação do VAR no dia seguinte, ele traz provas que ajudam a eventual vítima. Você não pode ter uma prova postada depois que proteja, não estou falando do Fluminense, não, que proteja esse lixo dessa comissão de arbitragem. Prova-se de que a comissão de arbitragem erra e ninguém vai fazer nada porque a comissão de arbitragem posta quando ela quiser, porque senão agora, a partir de agora, você vai ver. O VAR vai ser sempre 72 horas depois.
Ninguém mais vai postar áudio de VAR nunca com medo que aconteça a mesma coisa. A minha leitura, eu faria uma leitura mais extensiva, entendendo que a regra é de 2009, o VAR vem depois, e o VAR é um elemento importante para a súmula, para a documentação do jogo, e o prazo passaria a contar a partir da última sexta-feira. Levaria, então, para a questão de mérito, e entendo ser um erro de direito. O que traz o CBJD sobre erro de direito? A anulação de partida, anularia a partida. O que eu acho que vai acontecer? Essa questão processual vai brecar o processo. Vai brecar a segundo momento do processo. Eles vão interromper ali. Vamos dizer que o prazo, o CBJD é bem claro com relação ao prazo, 48 horas após a apresentação da súmula. E o que eles vão fazer? Vão mudar o regulamento lá na frente, vão dizer que a partir de agora o prazo vai ser a partir da divulgação da súmula /VAR, áudio do VAR. Eu acho que vai acontecer isso, viu, Casão? Então, eu queria falar o seguinte. Primeiro, é a primeira vez que tem que o professor que vai dar uma aula sobre futebol, que vai dar o exemplo do erro de direito, tem na mão para mostrar alguma coisa, não é só teoria, né? O cara tá dando uma aula, assim, ó, agora eu vou falar sobre erro de direito numa partida de futebol. Então, é quando acontece isso, quando acontece aquilo, quando acontece aquele outro. Hoje não. Hoje ele tem o exemplo. Não é só um outdoor, é um exemplo de uma aula do que é erro de direito. Na minha visão, tem que ser anulada a partida. Não importa o calendário. O calendário não é problema. Não é problema do São Paulo, nem do Fluminense, que tem o calendário extenso assim. Se teve um erro de direito, se for comprovado, está comprovado, né? Tem a questão da diferença do tempo de manifestação da vítima, né? Que você falou. 2009 tem uma regra, né? E agora tem o VAR. Então, o VAR foi feito sexta-feira. Teoricamente, o São Paulo estava no tempo certo. Então, se tem isso aí comprovado, tem que voltar ao jogo. O problema de arrumar uma data é da CBF. Os times não podem ficar reféns de erros de arbitragem, erros de direito, porque o calendário está cheio. Senão, cara, acabou. Se não cumprir a lei por causa do calendário, acabou. Qualquer erro de direito, o árbitro está livre. O árbitro está livre. Ninguém vai poder condenar o árbitro por qualquer outro erro. Se ele dá se o gol foi impedido e ele não dá impedimento e não quer ir ver o VAR, ninguém pode reclamar dele. Não pode ir para a geladeira por causa disso. Se o cara não vai para a geladeira, se não anula o jogo por causa de um erro de direito desse, é a minha visão. Agora, eu não sou advogado como você, né, Andrei? Mas... Bodão, quer dar seu pitaco final? Erro de direito. Erro de direito claríssimo, como muito bem explicou o companheiro Andrei. Muito bem, brilhante como sempre. Erro de direito claríssimo. Acho que o jogo tinha que ser anulado. Mas a minha ideia, a minha visão é que o jogo não será anulado por uma questão política. Acho que vai ter uma decisão política e prorrogar isso, a questão do prazo, jogar para frente, mexer na lei, sei lá o que vão fazer. Mas eu dificilmente um julgamento no Rio de Janeiro contra o Fluminense, o medo do rebaixamento, não acredito na anulação do jogo, que deveria ser feito. Sabe que eu acho o seguinte, a gente viu nesse Campeonato Brasileiro, e essa com provas cabais, a 30ª, 40ª, 50ª reclamação de arbitragem. E ela é sempre uma indignação seletiva. Cadê a Liga Forte Futebol ou a Libra para ir à CBF e falar assim, a partir de agora, CBF, você tem que postar o VAR, então, no dia seguinte, a íntegra, para a gente saber se o serviço que você presta é um serviço bom, se o seu juiz não tem erro de direito no trabalho dele, para eu ter os recursos para poder entrar no tribunal. Porque o que a gente falou agora sobre um circo, uma cena no Corinthians, a gente vai ver no tribunal. Ora, caro doutor, não sei o que lá, vênias, etc. e tal, mas o prazo não foi cumprido. Mas o que é essencial é que a arbitragem, que tem sido assunto dia sim, dia também, porque ela é ruim, agora está escancarado que ela é ruim. E não estou falando que ela é mal intencionada, ela é ruim, não só uma regra básica, que o cara não pode bater, colocar a mão na bola com a bola em jogo. E a gente não vai acontecer nada, porque, veja bem, graças ao prazo que não foi cumprido pela CBF, o time está sendo prejudicado. Então, em vez de ser o Júlio Casares dando entrevista hoje o dia inteiro,
Eu quero o Marcelo Paes dando entrevista, o Landim dando entrevista, o Textor dando entrevista. Todo mundo que já reclamou de arbitragem nesse campeonato tem que falar: ó, o São Paulo está sendo prejudicado, porque vocês não postam o VAR. E não porque o São Paulo não viu que foi prejudicado, porque o lance foi reclamado na hora. Mas a prova do som e do que o juiz falou, a CBF postou, veja só, 5 dias depois do jogo. Nossa, que conveniente. Andrei,